Muito bem, agora são 15 minutos para as 9, né? Nesta segunda-feira, estamos chegando com uma entrevista especial aí também, recebendo aqui a Luana Varasquim Perim, que é advogada, também é presidente da subseção de gestão e da subseção aqui de Pato Branco, da OAB. Vamos falar sobre esse encontro que ocorre amanhã, reunindo advogados, né? Afinal de contas, também a inteligência artificial nesse mercado da advocacia, do direito, é fundamental. E a Luana, que coordena esse trabalho, fala para a gente sobre essa primeira reunião. Bom dia, Luana, bem-vinda. E esse encontro importante para discutir esse tema também na área da advocacia tão importante. Seja bem-vinda. Bom dia, Regis. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite de Imagina. estar aqui. Então, assim, hoje eu estou como presidente da Comissão de Compliance, Gestão e Inovação da OAB Paraná, falo aqui representando, né, a diretoria da subseção. E a subseção, através da comissão, está realizando o primeiro evento, né, da Comissão de Compliance, Gestão e Inovação. O nome do evento é uma série de eventos que vão ocorrer ao longo do ano e ao longo da gestão, e se chama Open Law. E para contextualizar, né, por que Open Law? Para aqueles que trabalham com tecnologia, eles já têm muito essa noção do que é o software aberto. Sim. E aí é o open software. Então, o open law ele vem daí, né? De você ter um diálogo aberto sobre direito em espaços, como vai ser ali num pub, né? Esse evento que vai ocorrer amanhã, ele vai ser no Maremano, a partir das 6h30. E aí a ideia é justamente você ter um diálogo aberto, transparente, mais descontraído sobre um tema, às vezes, que é muito considerado formal, rígido, que é o direito. E, aliás, é uma inovação importante, até porque hoje, nos dias atuais, né, todo mundo precisa da tecnologia, e esse é o tema que vocês vão discutir também, a questão da inteligência artificial, e no direito, muito mais fundamental também, e nada melhor do que um encontro assim descontraído, inovador também, né? Que é fundamental para os profissionais também, para poder falar exatamente aquilo que encontram no dia a dia, né? Exatamente, vai muito de encontro ao próprio tema, né? Sim. O tema do encontro de amanhã é IA, a ferramenta do advogado contemporâneo. Então, a gente traz essa questão, a IA, a inteligência artificial fala muito de disrupção, fala muito de agilidade, fala muito de você ser mais eficiente no seu trabalho. E nós, enquanto advogados, né, apesar de a gente ter a seriedade da nossa profissão, a gente precisar zelar pelos interesses dos nossos clientes, os direitos, as garantias fundamentais, a gente também tem que se aparatar com essas ferramentas. Então, vai ser um primeiro momento para a gente, enquanto advocacia patobranquense, conversar sobre isso, trazer esse tema para próximo e para a gente começar a utilizar a nossa prática e aparatar. Exatamente, até porque nesse mercado aí, né, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que já é uma realidade, mas existe para o bem e para o mal, né? Exato. Inclusive, Regis, hoje eu estou na diretoria da OAB Estado, da Comissão de Inteligência Artificial. E a gente fez recentemente a nossa posse lá, e a gente apresentou para os nossos membros a nossa missão, visão e valores. E quando a gente trouxe essa questão dos valores, né, por que é importante a gente ter momentos como esse, que a gente discute o uso da inteligência artificial enquanto advocacia? Por que é importante a gente ter essa visão voltada a valores? Porque, às vezes, a gente sabe o caminho onde a gente quer chegar. E tem várias estradas que a gente pode pegar para chegar até lá, mas algumas elas são nefastas, né? Algumas elas não são boas. Sim. Então, a gente, enquanto advocacia, a gente tem que ter essa clareza, que é uma ferramenta muito boa para a gente, que a gente traz deve avanços, utilizá-la, né? Exato, mas como utilizar de uma forma ética, de uma forma que respeite, né, o Estatuto da Advocacia, que respeite a nossa profissão e, acima de tudo, respeite os direitos e garantias fundamentais dos nossos clientes, né? Não firam esses direitos na busca, às vezes, de uma celeridade, de uma eficácia. Então, vai ser um encontro assim bem também prático para como usar, o que fazer, né, por onde fazer. E aí fica o convite aberto, né, para o pessoal para participar. Estamos São vagas limitadas. São vagas limitadas. Mas para conhecer a comissão, para, né? Conversar, né? Aliás, teremos aí a presença, né, do presidente da Comissão de Inteligência Artificial também, da OAB do Paraná, que é um especialista da área, né? O Emídio Trancoso Neto, isso? Exatamente.
Ele é um advogado de Maringá que trabalha com inteligência artificial, tem uma startup de civil law, então ele trabalha nessa área. E hoje, como presidente, ele tem PhD uma expertise muito grande. Ele está, na verdade, rodando o Brasil com palestras aí, ensinando o pessoal aí como fazer esse uso ético da advocacia. Inclusive, na quarta, ele vai estar na OAB São Paulo. Veja, e independente da área que atua o advogado, qualquer área? Qualquer área. Os princípios base, eles são os mesmos, né? Lógico que aí você tem potencialidades, né? Isso. Tem suas peculiaridades de cada né, vamos dizer assim, de cada setor, né, que atua o profissional, né? Exato. Bom, então um convite feito aí, certamente a importância disso, né, para que, claro que cada um vai enfrentando a dificuldade que existe no dia a dia. Mas é fundamental estar preparado também para esse mercado, né? Exato. Que embora, não sei assim, ele é novo, né? É novo. E nós, enquanto advocacia, Regis, é muito importante que a gente também nos aparate no uso dessas ferramentas. Como própria subseção aqui, né? Como própria subseção. Como entidade e a mesmo, encabeçando, né? Até gostaria de deixar um agradecimento e reconhecimento da visão dessa diretoria também, da OAB, de trazer esse tópico para Pato Branco. E a gente, enquanto advocacia, porque assim, poder público, em termos de judiciário, já tem ferramentas próprias de inteligência artificial que estão auxiliando os magistrados, estão auxiliando os servidores. Ministério Público também já faz uso dessas ferramentas. Então, a advocacia ela não pode se furtar a usar, deixar para trás, né? A gente também precisa se aparatar, se modernizar e caminhar a passos largos e bons passos junto aí com os demais poderes que compõem esse sistema de justiça. Aliás, você falou em né, serviço público, poder público, enfim, como um todo, na questão de proteção de dados, que é a tua área, né, que você atua, é fundamental também porque hoje todo mundo está vulnerável. Hoje a gente tem assim a informação é o novo petróleo, né? O novo ouro. Então é muito importante você ter assim essa gestão adequada dos dados pessoais, seja enquanto empresa, seja a gente também como indivíduos, como cidadãos, a gente ter a responsabilidade de a gente saber de como é importante a gente proteger os nossos dados pessoais, a gente não abrir mão por qualquer coisa, porque depois essas informações elas podem ser usadas, né? Tanto a nosso favor, às vezes para a prestação de um serviço, como também, às vezes, para manipular a gente, como já ocorreu no Brasil, né? Dos nossos dados no Facebook serem usados para manipular os resultados das eleições. Porque hoje, por exemplo, a pessoa cria uma voz, né, com a inteligência artificial, uma imagem, tudo, sendo você que, na verdade, não é, né? Na verdade, não é. Então, assim, tem os deepfakes, né, que é esse que você contextualizou, e aí o pessoal tem que cuidar como tanto, evitar? Assim, justamente fazer esse controle dos seus dados. Tem algumas pessoas que são figuras públicas, né? Então fica um pouquinho mais complicado. Mas se você é uma figura privada, às vezes fecha o Instagram, fecha o Facebook, não divulga seus áudios por aí. Tem esse cuidado da onde que você coloca seus dados pessoais. Porque vai ser usado, Regis? Porque muitas vezes, né, as pessoas têm muito medo na questão do CPF, né? A gente ouve, né? As pessoas falam, Deus, mas o CPF hoje é fácil de ser localizado aí para qualquer um também, né? A gente até estava conversando num grupo de especialistas, né, que prestam consultoria para prefeituras, municípios, enfim, né, sobre como às vezes tem esse imaginário coletivo da importância do CPF, mas hoje vai ter tantos vazamentos, tantas situações que o CPF não é a principal preocupação, o principal problema. Hoje a gente tem muito essa questão também da nossa biometria facial, disso que você já trouxe, né, da nossa voz, da nossa fala, dos nossos dados genéticos. Sim. Também são novas preocupações. Bom, quando é uma figura pública, aí qualquer um, que eu digo, se for para o mal, né, as pessoas podem fazer, né? Como a gente já viu aí, né, várias vezes as pessoas utilizando, né, a inteligência artificial e eles conseguem, né, ter esse acesso, por isso a importância, né, de você também estar atento. Tem meios para isso, né? Tem formas de você proteger isso também, né? Sim, tem sim. E aí uma das coisas interessantes assim é tanto de você proteger, e aí a partir do momento que você vê que está tendo uso indevido, é você às vezes notificar essa pessoa que está violando, é você utilizar, né, das ferramentas que o direito dispõe para acessar, para derrubar, para tirar do ar, né? Não só fundado na proteção de dados pessoais, mas também do uso do direito de imagem, né? E aí, sabe o que é muito interessante, Regis, nesse assunto? Porque aí tem esse uso ruim,
Sim. Mas aí também nos Estados Unidos, recentemente, lá na corte do Arizona, eles usaram as informações, o rosto, as informações de uma vítima de assassinato para criar um vídeo onde ele se adereçava à pessoa que o matou, o perdoando. Então, e foi rodado isso, e a pessoa acabou sendo sentenciada, estava presa, enfim, mas trazendo essa mensagem assim muito bonita de eu sei que se você pudesse escolher, você não teria feito isso. Ah, sim. É muito assim, eu chego a me arrepiar aqui, sabe? Assim, então, tem muitos usos para o bem, muitos usos assim de a gente utilizar isso enquanto humanidade para a gente se elevar ainda mais, né? Exatamente, que a gente possa, vamos dizer assim, ter uma humanização melhorada, né, de hora em diante, porque está difícil, né? Se a gente olhar para o lado ruim, a gente vê muita coisa, né? Então, é por isso que diariamente a gente tem que escolher o bom cenário, o cenário bom. E claro, o que repercute é sempre o negativo, né? Isso é que dá repercussão e que as pessoas falam, a gente tem enfrentado. E por isso, né, vamos dizer assim, que os advogados, que os profissionais da área, porque hoje, por exemplo, você cria aí na Meta, por exemplo, um perfil, seja ele no Instagram, no Facebook, todos os teus dados estão lá, né? Todos os teus dados estão lá. Quando dá um problema, aí você vai procurar quem? Como é que vai falar com a Meta, por exemplo, né? Quem já precisou sabe que é frustrante às vezes, né? E aí, nesses momentos, lógico, o indivíduo tem a capacidade de procurar diretamente a empresa, de seguir os canais de comunicação, mas também, em casos mais complicados, às vezes violações de direitos, sempre um advogado de confiança pode auxiliar. E uma das coisas é assim, o pessoal tem que cuidar, às vezes, mesmo quando põe no privado lá, com essas empresas, você compartilha lá com a Meta, com o LinkedIn, eles alteram, às vezes, as políticas de privacidade, falando que, assim, você, quando a gente criou nossas contas de Facebook, vamos por, sei lá, 8, 10 anos atrás, nem falava em inteligência artificial. Então, a gente nunca imaginou que as nossas informações, nossas fotos, às vezes os poemas que a gente publicava, enfim, né? Qualquer coisa que faça. Ia ser usado para treinar inteligência artificial. E eles simplesmente reformaram a política de privacidade deles e falaram, não, agora a gente vai usar para treinar. Mas espera aí. Então, a gente tem a questão tanto dos dados pessoais, a gente tem a questão de direitos autorais, a gente tem, às vezes, as questões relacionadas ao segredo industrial e comercial. E tudo isso são temas atinentes a essa nova dinâmica do mundo, né? Então, é importante tomar cuidado com o que se compartilha, porque hoje é muito mais certo que vai vazar, que vai ser usado de uma forma que você não previu, do que não, do que tá seguro. Até porque quando a gente fala em segurança da informação, Regis, para todas as empresas não é uma questão assim, será que um dia vai ter um ataque? Será que um dia vai vazar os dados da minha empresa? Não, é uma questão quando eu vou ser atacado. Então, por isso é importante você estar pronto, você ter mecanismos de governança, sempre na mira, né? Você ter resiliência. E sabe o que é o mais interessante? Quanto menor a empresa, às vezes menor o município, enfim, eles acham assim, nós aqui do sudoeste do Paraná, quem que vai querer atacar a gente? Justamente por causa dessa postura, são alvos fáceis. São mais vulneráveis. Mais vulneráveis. E por isso eu preciso estar atento, né? Você disse aí, né, que seja o poder público, seja uma prefeitura, nós tivemos aqui no sudoeste, né, questão de ataques, né, ficou fora. Teve uma prefeitura que foi Realeza, que a gente está comentando. Isso. Então, assim, é muito importante, porque um órgão público, uma prefeitura municipal, uma Câmara de Vereadores, enfim... E tem meios, né, para você hoje se proteger disso, né? Tem meios. Esse é exatamente o meu trabalho, trazendo a governança em privacidade e proteção de dados para dentro dessas instituições. Está fugindo um pouquinho do tema, mas, enfim, também é do tema aí da inteligência artificial, né, mas da palestra especialmente de amanhã. Mas hoje, né, as empresas todas precisam estar na rede social. Porque é uma ferramenta para venda, né? Para você mostrar teu produto. Essa proteção, por exemplo, as pessoas têm que procurar uma equipe, né? Que seja preparada e na área jurídica você atua nisso, né? Sim, é importante porque, assim, quando uma empresa está nas redes sociais, geralmente ela está com os dados, às vezes só dados da empresa, mas muitas vezes acaba trazendo coisa de colaboradores, de servidores, às vezes de clientes. As campanhas de marketing naturalmente tratam dados pessoais. Então, tudo isso a empresa tem que olhar com zelo, né, para a empresa não violar os direitos e as garantias dos seus clientes. E hoje a privacidade é um distintivo reputacional. Se você olhar, a gente tem grandes bancos no Brasil que passam aí no intervalo de rede nacional, privacidade. Quando você fala em iPhone, qual que é o argumento de venda do iPhone? Respeitamos a sua privacidade. Então, é um competitivo de mercado também, né?
Sem dúvida. Bom, é um tema importantíssimo, a gente vai voltar a falar sobre isso um dia, especialmente só nesse tema, né, para a gente tratar, né, Luana, e tu que é especialista da área, para a gente trazer aqui e até alertar as pessoas, porque é fundamental, como você disse, hoje o poder é a informação e a gente pode passar e compartilhar também com as pessoas, né? Às vezes sem nem problematizar isso, né? Exatamente. Então é fundamental que a gente possa falar sobre esse tema também. E sobre o evento de amanhã, então, todos convidados, aí 18h30, sem dúvida é o primeiro, como você disse, de muitas, né, ações aí da subseção da OAB, subseção aqui de Pato Branco, nesse trabalho que é de alerta, que certamente é fundamental para que a gente possa viver mais tranquilo, né? É verdade, exatamente. E aí, Regis, eu deixo um convite para quem quiser conhecer mais o trabalho da comissão, lógico, da Sim. própria subseção da OAB, Claro. né? Mas especificamente aqui, hoje falo em nome da Comissão de Compliance, Gestão e Inovação. A gente tem lá no Instagram o @CGI Pato Branco. Então, fica lá o convite para vocês conhecerem. E aos advogados que nos escutam, advogados e advogadas, também deixo o convite para participar das nossas reuniões ordinárias, compor a comissão. A gente está com vários projetos e ações em andamento muito interessantes para a gente elevar o nível do diálogo em compliance, gestão e inovação da advocacia patobranquense. Sem dúvida, e é fundamental aí que a nossa região também traga esse debate, porque afinal de contas é uma realidade hoje na vida de todos nós, e claro que quando tem problema a pessoa vai procurar um advogado. Exato. Então vamos dizer assim, que esses profissionais estejam preparados é fundamental também para que as pessoas resolvam seus problemas, né? Resolvam seus problemas de uma forma justa, né? E alguns até possam evitar aí com a proteção de dados, enfim, que também possam buscar. Então, busca informação aí junto à OAB, aos profissionais, você mesmo também no teu perfil social e no teu perfil particular, né? Eu deixo para que eles quiserem conectar o meu LinkedIn, Sim. É só procurar lá, Luana Varasquim Perim. Super aberta ao diálogo, pode me chamar lá. E a gente conversa mais, às vezes tem alguma dúvida, Claro. né? Alguma informação. E a gente está à disposição aqui também para a gente falar mais sobre esses temas importantes aí, tá bom, Luana? Obrigado aí pela presença aqui. Grata, Regis, sempre muito grata pela conversa. Imagina. Um abraço, valeu, gente, boa segunda-feira e a qualquer momento nós retornamos aí.